cumprimento vocês com a paz, com a graça do nosso Senhor Jesus. Hoje estou aqui para ministrar uma mensagem poderosa para te abençoar, para te fortalecer, para que você seja revestido do poder, da autoridade, do conhecimento do Espírito Santo. Amém? Hoje estou aqui para trazer uma mensagem muito forte que vai nos ensinar, que vai nos amadurecer espiritualmente na caminhada com Cristo. Amém? Hoje estou aqui para trazer uma palavra e antes de eu trazê-la, eu gostaria de pedir para você compartilhar este vídeo com um conhecido, com a família, porque todos nós, eu sempre digo, todos nós somos dependentes do Senhor. Nós necessitamos da misericórdia de Deus, nós necessitamos de Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. Amém? Bom, então vamos para a mensagem de hoje. Deus, ele falou muito forte ao meu coração antes de eu gravar esta oração, e eu até estava pensando que palavra que eu vou trazer hoje, mas aí Deus tocou profundamente no meu coração para mim trazer essa palavra e eu vou trazê-la para vocês. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a humildade. O que é a humildade? O que é você ser humilde? Você ser humilde é você não ter o orgulho de se achar melhor que ninguém, de demonstrar para as pessoas, porque eu tenho um cargo melhor, porque o meu salário é maior, porque eu sou uma pessoa melhor. Isso não é a humildade, amém? Isso é você ser orgulhoso e querer se achar, que nem diz o ditado, a última bolacha do pacote. Bom, o Espírito Santo de Deus, ele não habita em nosso coração quando agimos desta maneira. Até porque um dos frutos do Espírito Santo é a humildade, amém? E é aonde a gente vai começar a nossa palavra de hoje. Nós vamos começar a nossa palavra de hoje lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos ler o que está escrito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, humildade, mansidão e domínio próprio. Amém? Então, esses são os frutos do Espírito Santo. E você percebe que a humildade, ela está no meio. Você percebe que a humildade, ela se faz presente. Aí você pega e você me pergunta, Vitória, como que eu descubro quando eu tenho o Espírito Santo comigo? Uma pessoa, meu querido, quando ela está com o Espírito Santo, ela não precisa gritar pelos quatro cantos da rua, ela não precisa fazer escândalo, até porque o Espírito Santo ele é calmo, mas ela demonstra os frutos. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não tem orgulho dentro dela, ela não tem ódio dentro dela, ela não tem falta de amor dentro dela, ela não tem aquela mágoa dentro dela. Então a gente percebe uma pessoa quando ela tem o Espírito Santo pelos frutos que se desenvolvem na vida daquela pessoa, pela maneira que ela trata uma pessoa, pela maneira que ela atua com o próximo, porque Deus, ele é amor, mas ele também ama aquela pessoa que tem a humildade dentro de si. Amém? E aí a pessoa fala, não, mas eu amo, mas a pessoa não tem humildade. Então não ama, porque o humilde, ele é aquela pessoa que é lotada do Espírito Santo dentro dela. A humildade, ela é a principal evidência de que alguém está com o Espírito Santo, de que alguém está firmado em Deus. Amém? E eu vou provar para vocês que Deus, ele ama aquela pessoa que é humilde. Sabe por quê? Porque olha o que a palavra de Deus nos revela lá em Tiago. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Olha o que o apóstolo Tiago nos declarou. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém?
Graças a Deus. Então aqui está a prova. Deus, ele se opõe aos orgulhosos. Ele não se opõe aos orgulhosos, ele não dá atenção, mas aos humildes ele derrama a sua graça. Amém? A graça de Deus é o favor. Graça significa favor imerecido. Aos humildes ele derrama a sua bênção. Aos humildes ele derrama a tua misericórdia. Aos humildes ele demonstra o amor. Porque uma pessoa que está debaixo da presença de Deus, uma pessoa que tem a presença de Deus na vida dela, na vida dele, que está a cada dia debaixo da presença de Deus, essa pessoa, ela tem a humildade dentro dela, ela tem o fruto da humildade, o fruto da fidelidade, o fruto da bondade, porque a humildade é quando uma pessoa muitas vezes ela deixa de fazer algo para ela, mas ela pensa no próximo. Muitas vezes uma pessoa ela pode estar mal, ela pode estar passando por uma luta muito difícil, mas aí chega uma outra pessoa e fala: eu preciso de uma ajuda, você pode me ajudar? Ao invés da pessoa pegar e falar: eu tô com um problema, se vira, ela deixa o problema dela de lado e ela vai tentar solucionar o problema da pessoa que lhe pediu ajuda. Vamos dar um exemplo de Jesus. Jesus, a Bíblia fala que Jesus ele era manso e humilde de coração. Amém? Então Jesus ele diz que bem-aventurados são os humildes, porque eles herdarão a terra. Então a pessoa que ela é humilde, ela é bem-aventurada, ela é bendita na terra, porque Jesus ele é o Criador, ele veio como homem. Ele veio como um ser humano, mesmo sendo dono do mundo, mesmo sendo dono da vida, mesmo sabendo que ele era o Criador e que sobre ele tinha o poder e a autoridade sobre tudo. Ele não demonstrou isso, ele demonstrou a humildade. Quando as pessoas estavam para crucificar ele, quando os principais sacerdotes iam lá e humilhavam ele, o que ele fazia? Ele falava: Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Pai, tenha misericórdia porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus, na sua autoridade, Jesus no seu poder, poderia ter dado troco com a mesma moeda, mas ele falou: não, se alguém lhes ferir numa face, ofereça também a outra, porque a humildade estava estampada no rosto de Jesus. Quem andou com Jesus, os discípulos percebiam. Pedro cortou a orelha do soldado. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, não, aquele que fere pela espada será morto pela espada. E ainda Jesus colocou uma nova orelha no soldado que estava para prendê-lo. Então Jesus ele tinha uma humildade. E eu sempre falo que você ser cristão não é você seguir uma religião, não é você ter uma fé simplesmente. Ser cristão não é você acreditar na existência de Deus, porque se for assim até o diabo é. Eu falo que crente todo mundo é, porque até o diabo acredita na existência de Deus, porque até ele sabe que Deus existe. Mas você ser cristão é você ser parecido com Cristo. É em ambas as atitudes o que Cristo faria. Em ambos os momentos, às vezes, o que Jesus faria no teu lugar. Será que Jesus ele trataria as pessoas com humildade ou com desprezo? Então, a gente precisa se autoanalisar. Eu, você, não é só vocês. Eu preciso me autoanalisar. Será que eu tenho sido humilde com as pessoas? Será que você tem sido humilde com as pessoas? Ou será que às vezes só está querendo se vangloriar diante dos outros? Muitas vezes uma pessoa ela quer se vangloriar, ela quer se achar, que nem eu falei, quer se achar melhor do que os outros, sendo que nem o próprio Cristo agiu desta maneira. Amém? Então esta é uma mensagem para nos ensinar, para que através dela nós possamos refletir como tem sido as nossas atitudes para com Deus e para com o próximo. Amém? Então neste momento eu te convido, você que ficou até o final da mensagem, nós vamos orar. Amém? Nós vamos entrar na presença do nosso Criador. Eu te convido a fechar os olhos e a entrar na presença de Deus.
Senhor, meu Deus e meu amado Pai, graças nós te damos, Senhor, primeiramente por nos proporcionar mais um dia de vida, mais um dia que o Senhor nos preparou, nos predestinou para estarmos aqui diante da Tua presença. Meu Pai, é nesta unção, é nessa graça que eu entro aqui na Tua presença para te louvar, para te agradecer juntamente com esta pessoa que está orando junto comigo do outro lado da tela, Senhor. Oh, meu Pai, nós ouvimos a Tua palavra, nós meditamos na Tua palavra, Senhor, e o Senhor, com o Teu Espírito, nos deu o ensinamento, nos dedicou o Teu ensinamento. Pai, em primeiro lugar, te pedimos perdão, porque quantas vezes, Senhor, nós não somos humildes com o próximo. Quantas vezes, Pai, deixamos, Pai, faltar humildade no nosso coração. Quantas vezes nos achamos melhor que ninguém, Pai, sendo que nem Cristo atuou desta maneira. É por isso que, meu Pai, na oração de hoje, eu juntamente com esta pessoa, nós oramos te pedindo a capacitação, a capacidade para que através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, nós possamos agir melhores daqui para frente, que as nossas atitudes, meu Pai, demonstrem quem realmente somos. Oh, meu Pai, mas que as nossas atitudes demonstrem que nós somos filhos de Deus, que as nossas atitudes demonstram que nós somos imitadores de Cristo. Meu Pai, nos ensina a atuar como o Senhor. A Tua palavra diz, Paulo declarou, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Oh, Pai, que através da Tua palavra, que através do conhecimento que foi preparado hoje, nós possamos seguir aqui, Senhor, como Teus imitadores, Pai, amando o próximo, Senhor, ajudando, Pai, tendo, Pai, o domínio próprio, tendo aquela mansidão que só o Senhor tem, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor nos dá a Tua mansidão, que o Senhor nos dá a Tua humildade para sermos melhores, Senhor, e é esse o nosso dever, Pai. O nosso dever é amar o próximo, e nós estamos amando o próximo, Senhor, quando nós somos humildes, quando nós, meu Pai, ajudamos e não quando pensamos em nós mesmos, Senhor. Por isso que aqui diante da Tua presença nós te pedimos a capacidade, o dom da paciência, para que através da paciência, Senhor, nós possamos ser mais humildes, nós possamos ter a graça da humildade e não o orgulho, e jamais, meu Pai, nos acharmos melhor que ninguém, e jamais, meu Pai, pensar que somos melhor que alguma coisa, porque Cristo, que é o Filho de Deus, que é o Criador de todas as coisas, não agiu desta maneira. Então nós, meu Pai, como Teus discípulos, como filhos e filhas do Senhor, nós queremos agir da mesma maneira que agiu Cristo para conosco, porque agindo desta forma, Senhor, as pessoas verão a luz do Senhor na nossa vida, Pai, e assim, meu Pai, estaremos agradando ao Teu coração. É o que eu oro neste momento, Senhor, e te agradeço juntamente com esta pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu concluo esta oração dizendo, em nome de Jesus, que assim seja, graças a Deus. Amém. Glória a Deus, meu querido, minha querida. Que Deus possa te abençoar, te capacitar, que Deus com o Espírito Santo venha nos ensinar, porque a palavra de Deus declara que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo que convence o nosso coração se nós temos falhado em alguma coisa, se nós temos errado, às vezes sendo mais orgulhosos. Que o Espírito Santo venha nos direcionar daqui para frente, porque Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu convido você a andar por esse caminho, porque esse caminho vai te introduzir a uma vida melhor. Amém? Um abraço, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, e nunca se esqueça, Deus está aqui para nos ensinar. Jesus falou que nos enviaria o Espírito da verdade, que nos ensinaria a andar em toda a verdade. Amém?
Então é esse espírito que Ele quer que você esteja andando, pelo espírito da verdade e não o espírito do engano. Amém? Então fica com essa palavra, reflita sobre ela, porque o muito mais o Senhor ainda fará pelas nossas vidas. Um abraço, que Deus te abençoe, fiquem com Deus, fiquem na paz e a gente se encontra amanhã na presença de Deus. Deus te abençoe, até mais.